E hoje eu queria iniciar com essas escrituras, e você mesmo pode colocar o título da mensagem. Glória a Deus. Você está pronto? Amém. Então eu queria iniciar essa jornada junto com você aqui, começando de 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos dar uma olhada juntos aqui, vamos ter projeção. 1 Coríntios 5, 9. Eu acho que eu vou ficar aqui, mas 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 9. Se você achou, diga amém. Então Paulo diz: já em carta vos escrevi, ou seja, eu escrevi uma carta antes para você do que essa, amém? Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Pode dar um glória a Deus por isso? Então Paulo coloca o termo associação aqui. Aí ele diz assim, verso 10: refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos. Aí ele deixa aqui: impuros seriam esses: aos avarentos, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Então olha para mim aqui, presta atenção. Paulo diz: olha, eu não quero que vocês estejam em associação com impuros, mas eu não estou falando da galera do mundo aqui não, amém? Obviamente a gente tem texto também nessa mesma carta para a gente não se associar com pessoas que ainda não têm um novo nascimento, amém? Essa associação é outra. Essa palavra associação é conviver no dia a dia e comungar das mesmas coisas. Então são duas coisas distintas que Paulo deixa claro nas escrituras. A associação que ele está falando nesse sentido aqui não é desprezar as pessoas que estão no mundo. Posso ouvir um amém? Então no versículo 11 ele diz: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda coma junto. Estão entendendo isso? É aquele que nasceu de novo, é aquele que foi perdoado, mas decide a viver a vida nesses parâmetros que Paulo coloca aí. Ele diz: não se associe com essas pessoas. Tudo bem até aí? Verso 12: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, ou os que não nasceram de novo? Não julgais vós os de dentro? Verso 13: os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Amém? Glória a Deus. Então, às vezes nós julgamos errado. Nós precisamos saber como Deus está trabalhando. O mundo é Deus que vai fazer. E o que nós vamos fazer? Nós vamos levar o evangelho da graça para esse mundo, para que eles não sejam julgados. Por quê? João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 17: porquanto Deus enviou o seu Filho aonde? Ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O juízo ele não terminou. Próximo versículo. Ele diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Então, aos olhos de Deus já está julgado. Mas para isso que Jesus veio, para tirar a gente desse julgamento. Amém? Aleluia. A ira de Deus veio sobre Jesus para que a bênção de Deus viesse sobre nós. O favor de Deus. Quantos estão entendendo isso aqui? Glória a Deus. Então a igreja, ela é representante, a única instituição legalizada pelos céus, aqui na terra,
para tirar as pessoas desse juízo ou desse julgamento é a igreja. E a igreja quer ficar dentro. Amém? Nós temos que nos congregar, mas nós não podemos ficar dentro de uma bolha evangélica. A gente precisa entender, e você vai entender isso, que a sua autoestima no reino de Deus, ela depende de quanto você faz de bem para o próximo. Amém? A minha autoestima, a sua autoestima é definida pelo que a gente faz pelos outros. Diga: eu nasci para semear minha vida na vida de outros. Amém? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 9, verso 20. Vamos para o capítulo 9 agora, versículo 20. A partir do versículo 20, Paulo diz, o apóstolo Paulo: procedi como com os judeus, 1 Coríntios 9, 20, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Verso 21, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Irmãos, diga: nós não estamos sem lei. Estamos debaixo da lei de Cristo. Amém? O que Paulo está dizendo: olha, eu não estou vivendo com a lei de Moisés, mas eu me fiz como um que serve a essa lei, embora esteja na lei de Cristo. Amém? A gente vai chegar lá, vai melhorar aqui para frente. Para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Diga: para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Aleluia. Olhe para mim aqui e preste bem atenção. Por mais que eles sejam ferozes lá no mundo, por mais que ele cuspa em você, não quer ver tua cara, não quer ter relacionamento com crente, detesta crente, não quer saber de Jesus, isso, aquilo, outro, ok? Vocês sabem, porque sabem, que por dentro eles são fracos. Aleluia. Jesus não enviou você como o leão da tribo de Judá. Jesus enviou você como ovelha no meio de lobos. Quantas vezes uma ovelha vence um lobo? Responde aí, quando é que uma ovelha vence um lobo? Nunca. Mas ele enviou a gente assim. Aí tu quer ganhar. Mas a gente no reino de Deus só ganha se perder. Aleluia. Alguns estão assustados hoje. Você queria ir para o mundo como um leão, né? Não. Você vai para ganhar, mas você não vai para ganhar com a sua postura, com a sua fala, com o seu jeito de ser, porque você só ganha se você perder. É assim que, se você não semear sua vida para a vida de alguém, você não tem fruto. Então nós estamos querendo mais arengar com o mundo do que amar o mundo que Deus ama. Você não pode ser uma boca de Deus para esse mundo que está lá fora, se você está em conflito com esse mundo. Você não pode estar em conflito com esse mundo. Ou seja, quando eu digo que você não pode estar em conflito com esse mundo, não é abraçar o pecado, ou as imoralidades, ou as coisas ruins que estão acontecendo, não é isso. Mas apesar de existir tudo isso, existem pessoas que aos olhos de Deus, elas não são comum nem imunda. Atos capítulo 10. Vamos ver Pedro evangelizando. Atos capítulo 10. Aleluia. Vamos ver aqui.
verso 28. Você vê, pode fechar aí, tira esse versículo aqui, já eu vou te falar, só para você entender. Veja como Pedro era aloprado para evangelizar no início da jornada dele, porque ele era muito zeloso, mas Deus começou a modificar o coração de cada um, à medida que eles crescem em Atos dos Apóstolos, e as cartas de Pedro, você vai ver, que não tem nada a ver com esse início que ele começou como cristão. Mas veja aqui o versículo 28, Pedro vai para a casa de Cornélio para evangelizar, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Olhe para mim aqui, olhe bem para mim aqui. Então você vai entrar na casa de alguém cheio de pessoas que não conhecem Jesus, olha só, eu estou aqui, mas não é nem para estar com essa raça de vocês aqui. Vocês sabem que a gente nem pode se envolver com vocês, porque vocês são uma raça aí, a gente não se envolve com vocês, nem entra para comer com vocês. Mas é assim que às vezes estamos fazendo, mas Pedro deixa algo poderoso aqui para a gente seguir em frente. Vamos ver o restante. Mas Deus, diga mais Deus. Outra vez. Outra vez. Bem alto agora. Mas Deus o quê? Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse o quê? Ou imundo. Olhe bem para mim aqui. Sabe o que significa homem? Humanidade. Jesus pertence, não é aos evangélicos. Jesus pertence a toda a raça humana. Agora, eles só não sabem que tem Jesus favorecendo eles. Eles só precisam saber disso. A igreja se apresenta muito mais pelo que se opõe do que pelo que ama. Então eu quero que você crie essa cultura no seu coração, nesses dias, de não apresenta a igreja pelo que mais se opõe do que por aquilo que você ama, porque depois que você ama, as pessoas não vão ter dificuldade. Eu nasci em 1995, de novo, em 95, e ninguém me disse para eu deixar de fazer nada. Humberto, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, isso, aquilo outro, para tu receber Jesus. Ninguém me falou isso, mas quando Jesus entrou dentro de mim, aquilo que eu fazia que era errado, eu não conseguia fazer mais. Aleluia, amém? Então, não leva para um lado pessoal ou dentro de uma perspectiva humana. Não evangelize pelos olhos carnais. Aleluia, amém? Você precisa chegar perto dessas pessoas, não dentro de uma bolha ou cheio de trejeito. Há um tempo atrás, a galera que me conhecia até os 24 anos, um dia me encontrou e disse assim: Humberto, eu sei que tu é crente. Eu disse: cara, eu sou crente agora. E também tu é pastor, é? Eu disse: cara, estou pastoreando uma igreja. Ele disse: rapaz, vamos roubar junto. Eu sei que tu está roubando aí, não sei o que. Vamos fazer o seguinte, Humberto, vamos abrir várias igrejas, eu fico na tesouraria só roubando e tu dando a palavra lá. Bora lá, Humberto. Eu ria. Por que você vai esperar? Por que você vai esperar em pé de manga goiaba? Tu queria que ele dissesse para mim: oh, aleluia, Humberto, tu é crente agora, eu te amo. Não, vai tirar onda da tua cara. Mas muitos deles vieram, não porque eu fiquei dentro de uma bolha de proteção. Sou um homem íntegro, sou um pastor, não fale assim, não quero mais te ver. Não, eu ri, tirei onda com ele, firme e fraco, com um fraco. E aí ele começou a mudar as palavras. Outros deles chegaram chorando. Ele disse: rapaz, tu não me desprezou. Eu preciso de ajuda, Humberto. Muitos deles com lágrimas nos olhos. Aleluia. Diga para o seu irmão do lado: não fique nessa bolha
Você tem um ministério. Reconciliar o mundo com Deus. Mas sério mesmo, me deu uma risada quando esse bicho falou aquilo ali. E sem vergonha, porque ele é engraçado demais e tirador de onda. Vão tirar onda com você, você vai ser perseguido, tu já sabe disso, não é? Mas são fracos, porque não tem nada dentro. São seres humanos, instagramável. Todo mundo é perfeito no Instagram. São pessoas de fachada, mas um espaço desse tamanho dentro deles, perdidos, mas vai conversar contigo. Que isso? Eu não sei o quê. E você ouve aquilo ali, e você diz: cara, como é que vai tua família? A gente pode almoçar um dia. Tu quer almoçar comigo? Lucas 15. Verso 1 diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Onde Jesus ia, essa galera ia. Os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Agora deixa eu te dizer, esses coletores aqui, esses publicanos, perdão, o que eles eram? Para eles terem tanta raiva, os judeus tinham raiva deles. E aparentemente com razão, e a sociedade também, os coletores de impostos, que eram os publicanos, os coletores de impostos eram como uma classe detestada, diga detestada. Aí diz assim: não somente pelos judeus, mas também por outras nações. Pense numa raça desgraçada, eram os coletores. Mas também por outras nações, tanto por causa do seu emprego, como pela sua crueldade, avareza e engano, e usados para realizar sua tarefa. Usados para realizar sua tarefa, engano, avareza e crueldade. E eles com ódio. Como é que a pessoa recebe uma galera, uma cambada desse jeito, para falar e ainda mais sentar para comer junto? Faça assim. Aleluia. Qual a última vez que você tirou tempo para sentar, não para se associar, para sentar e bater papo com pecadores? Ao silêncio. Sua missão não é ir para o céu. Sua missão é buscar o perdido. Esse é o propósito de estarmos aqui na terra. Grande tristeza encontrar crente tem mais fé para Jesus voltar do que fé no Evangelho. Com fé ou sem fé, Jesus vai voltar, meu filho. Mas fé no Evangelho é diferente do que muitos estão dizendo. Vai para o inferno você, aquele ali é um nojento, aquele ali vai para o inferno, isso aqui para o inferno. Tu exerce fé fazendo isso? Hã? Mas você exerce fé por aquele que você diz que é nojento. Aí você se ajoelha, porque as lentes proféticas chegou. E aí você não enxerga ninguém mais, imundo nem comum. Mas é a humanidade que Deus ama, mas está numa degradação, desviados do propósito. E aí você entra como brecha. Já pescou pessoas com lágrimas? Um aqui, um amém bem simples, outro aqui. Vou perguntar, você já pescou pessoas com lágrimas?
essa cambada aqui, que aos olhos naturais, horrível, mas Jesus, eu amo eles, eu vim para 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 eles. Peraí, Jesus, eu vim para eles, eu vim para eles, eu vim para eles. E se ele não viesse para eles, a gente não estava aqui assistindo hoje. Eu não fui chamado. Paulo, Deus me convenceu, Paulo diz. Pedro, Deus me convenceu de que a ninguém mais aqui na terra eu posso tratar comum, já é o nível alto, nem tampouco imundo. A indiferença. A gente vai lutar com isso pelo Espírito, os feitos da carne. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu desci para fazer um exercício na academia do prédio e fui lá. Tinha umas pessoas, daqui a pouco todo mundo sumiu, ficou só um camarada lá, fortão, esquisito de tudo, e ficou lá, e eu lá, e o Senhor disse, para tudo, dá uma palavra para ele, e eu, fazendo que não estava ouvindo, corre da minha cabeça, o que é frear a carne? Não é só para a imoralidade, freia a carne para não ser imoral, freia a carne para muitas tentações, mas freia a carne, presta bem atenção, senão você não vai ser um instrumento de Deus na mão dele, você não vai ouvir a voz do Senhor, por causa da indiferença e a bolha evangélica na nossa vida. Estoura essa bolha hoje, estoura essa bolha hoje. E aí, eu eu disse, ok, Senhor, estou dentro. A unção veio na hora. Aleluia, 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 amém, amém. Glória a Deus. Graças a Deus, estamos crescendo. Temos mais no último censo aqui, pelo menos é o que colocaram aqui, 622 obreiros nós temos aqui. Graças a Deus estamos crescendo, amém, aleluia, aleluia. Mas nós não devemos crescer para dentro, devemos crescer para fora. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. E cada vez que você pergunta a um crente, está aceso por dentro. Rapaz, é os últimos dias. Rapaz, é os últimos dias. E sabe, pessoas com mais fé na volta do que no Evangelho. Agora presta bem atenção. Se Jesus vier agora, vai ter juízo. A igreja sobe e depois é só quebradeira, a grande tribulação. Será que não tem uma sensibilidade no meu coração e no teu coração, de que muitas pessoas que você gostou muito, se divertiu, se abraçaram da sua maneira, chamando palavrão, ou fazendo coisa errada, uma coisa, mas era alguém que te conhecia e que te conhece, e sabe que tu é cristão, mas tu se separou dele? Por quê? Você não precisa ter o estilo de vida dele, você não precisa ser associado a ele, mas você precisa. Você experimentou Jesus, é bom? Você só pode, as pessoas só podem experimentar o que você experimenta se você ensinar elas. Dê oportunidade às pessoas que você conhece. Talvez a sua história com ele não foi muito boa, mas Deus tem uma nova história para você gerar com essas pessoas, amém, uma nova história com eles. Talvez seja muito difícil os teus amigos das antigas, eu trazer uma palavra, já tem porta fechada porque eu não conheço, mas você já tem porta aberta, você já tem 50%. Se ele souber que você não quer ganhar ele só para trazer para a igreja dele, esse cara aí está evangelizando para levar para a igreja dele lá, para ficar mais gente lá. Se ele souber que é isso, ele não quer nem te ver.
Mas se ele souber e tiver certeza que você se preocupa, se interessa e ama ele de verdade, ele vai querer te ouvir. Ele vai querer te ouvir. Eu já dei esse testemunho aqui, o pastor lá de Campinas, São Paulo, uma igreja poderosa lá, homem de Deus, pastor Emílio, não Emídio, Emílio mesmo, quase um milho, Emílio, e ele disse: Humberto, tu sabe por que eu estou aqui na tua frente? Quero te contar algo. Porque um cristão, gente boa demais, nunca falou de Jesus para mim, mas ele era gente boa demais, ele só vivia rindo. E a pior coisa que eu mais, o que mais me oprimia, a miséria que meus pais viviam, alcoólatras, a pobreza dentro de casa, impregnado, a gente não conseguia, por mais que entrasse dinheiro, nada conseguia, nada funcionava, e eu tinha um ódio da minha casa, e especificamente um sofá. Ele contou isso bem detalhadamente. Eu disse: quero ficar, já está tudo quebrado mesmo, o sofá, velho, mas não, mas aquilo incomodava ele, são coisas na mente de pessoas, e ele estava perturbado com aquilo. Mas aí o cara chegava para ele e ria, e ele não ria. Ele disse: Humberto, era a coisa mais difícil do mundo eu dar uma risada, e o cara só via rindo para mim, e eu fazia, mas ele ria, e ele falava bom dia, e eu às vezes nem dava bom dia para ele não rir mais para mim. Eu fechava a cara, bom dia, e eu. Aí ele chegou um dia para mim, olha o que ele fez, Humberto. Ele olhou na minha cara e disse: eu quero ir na tua casa. Aí eu pensei: esse cara é enxerido, eu não falo com ele, eu tenho raiva dele, ele só vive rindo para mim, e ainda quer dizer que vai para na minha casa. Eu disse: não, cara, eu não quero que ninguém vá na minha casa não. Eu disse na lata dele: eu não quero que ninguém vá na minha casa não. Eu tinha medo de pessoas irem na minha casa, eu era inseguro, eu não sabia o que era aquilo, para mim era um monstro aquilo. Ele disse: não, cara, mas eu vou na tua casa, rapaz. E começou a rir. Eu gosto de tu, rapaz. Aí ia embora. E ele brabo. E um dia, ele disse: Humberto, um dia eu estava em casa, mal, e sentado do lado daquele bendito sofá desgraçado, e aquela miséria na minha casa. De repente, alguém batendo palma. Na época ainda se batia palma, né, nas casas. E batendo palma, e eu não queria nem ouvir. Pode bater palma aí, ninguém vai entender nada não. Meus pais não estavam mesmo. E batia palma, e ele não parava. Sabe quem era? O crente enxerido. Aí ele olhou e disse: rapaz, o que é que você está fazendo aqui, rapaz? Ó a recepção. O que é que está fazendo aqui? Eu vim te ver. Sabe o que ele fez? Abriu o portão e entrou. Eu vim te ver. Tu vai entrar na minha casa? Vou, cara, vou. Não tem nada não, rapaz, eu já te conheço, rapaz. Sabe a primeira coisa que ele fez? Pulou no sofá. Buf! Você sentou aí? Ele disse: rapaz, que coisa descolada, que sofá bom. Esse cara não sabia de nada. E ele sentou lá: tu vinhas fazer o que aqui? Não, vim só te ver. E aí ele começou a chorar. Aí o cristão olhou para ele, e ele chorando, e ele olhando e rindo, e ele começou a chorar. Aleluia. Por onde você for, pregue o evangelho. Se precisar, fale alguma coisa. Vou dizer de novo: pregue o evangelho por onde você for. Se precisar, fale alguma coisa. Aleluia. Deixa eu ir fechando aqui. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 14, capítulo 5, verso 14. Primeira Coríntios 5, 14 diz, 1 Coríntios, perdão, gente, desculpa, o versículo é 14, o capítulo é 5. Tudo errado. Vamos respirar aqui. Aleluia, aleluia. O som voltou, pronto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, pronto. Oh, glória a Deus, me recuperei. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto:
Um morreu por todos. Logo todos o quê? Verso 15 diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem, essa é uma chave de desencadeamento de vida abundante. Que chave é essa? Não viver para si mesmo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Qual o propósito de Jesus ter morrido por mim e por você? A gente não viver mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Coloque na Nova Tradução, na linguagem de hoje, o próximo versículo. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, o verso 16, 2 Coríntios 5, 16 diz: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que tenhamos conhecido Cristo desta forma, já não o conhecemos assim. Na NVI, por favor, pode colocar. Então coloca não, a NVI é agora, não? A outra era na Nova Tradução da linguagem de hoje. Essa é aqui, ok. Valeu, obrigado, gente. Por isso, daqui por diante, não vamos mais julgar, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. Então, olhe bem para mim, isso combina com Atos capítulo 10, verso 23, quando Pedro diz: Deus me convenceu a não mais tratar pessoas comum ou imundo. Então, a régua ou a medida que a gente medir as pessoas, nós seremos medidos. Da mesma maneira que nós julgarmos as pessoas, nós seremos julgados. Então, daqui por diante, Paulo diz, ou seja, você nasceu de novo, recebeu a morte e ressurreição de Jesus, você não vive mais para si mesmo, você vive para Ele. E quando você vive para Ele e não para si mesmo, você vai ver as pessoas diferentes. Quando você vê as pessoas e quiser rejeitar pessoas, é porque você está muito vivo, você está em cena, mas Cristo vive em nós. Quando começamos a ver as pessoas, presta bem atenção, da maneira que a Bíblia deixa claro que a gente deve ver as pessoas, não dentro de uma régua, dentro de um padrão de julgamento para aquelas pessoas. Não devemos mais usar as regras do mundo para julgar as pessoas. Quando a gente consegue fazer isso? Quando a gente não vive para nós mesmos. Aleluia. Amém. Não estamos falando das coisas que as pessoas estão fazendo, não é as coisas que eles estão fazendo, estamos nos referindo ao ser humano, à pessoa. Todos eles são dignos de encontrar-se com Jesus. Quantos estão entendendo isso aqui? Glória a Deus. Aleluia. Daqui por diante, não devemos mais julgar as pessoas com os padrões humanos. As lentes proféticas, isso. Lembra do profeta Samuel, na casa de Jessé, para escolher o próximo rei, e ele olhava a aparência, e Deus disse: olha, o homem olha a aparência, mas eu vejo o coração. Eu já falei isso aqui e vou falar novamente. Nas Olimpíadas, eles escarneceram com os cristãos, colocaram a Santa Ceia lá e profanaram uma ordenança de Jesus Cristo, que é a Santa Ceia, e colocaram lá e avacalharam, escarneceram, falaram coisas terríveis, e aquilo lá, mostrando aquilo ali, aquela simbologia. Aí os crentes vão brigar, porque é isso justamente que o ímpio faz, brigar. Mas você não foi chamado para brigar, você foi chamado para socorrer. Amém. Socorrer quem, Humberto? Os que brigam com você. Seja bem-vindo, você foi ovelha e você é enviado para o meio dos lobos. É uma alegria grande hoje, eu sei, eu percebo que você está muito feliz nessa ministração e é inspirador, não é? Glória a Deus, aleluia.
Mas eu vou te dizer, você que está aí na internet, que você está aqui, dançou você. Vai começar a vir rosto de pessoas para você. Vai começar a vir pessoas do passado, na tua juventude, 10 anos atrás, que estão instagramável, mas está com a vida destruída, e Deus está levantando tua boca profética. Deus está levantando tua boca cheia de graça, cheia do poder do Espírito Santo, para socorrer essas pessoas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Já sabe que você pode ser esculhambado, você já sabe. Vai te dar fora, já sabe também. Vai dizer que tu é doido, você já sabe. Mas você já morreu. Aleluia. Louvor pode subir? Aleluia. Em alguns círculos, cheguei já muitas vezes, acho que já aconteceu com você também. Eles estavam sentados, conversando em pé, e às vezes tomando uma, ou bebendo, e eu via aquela galera, eu conhecia, e eu chegava perto deles, aí rapaz, aí um botava o copo assim do lado, para o palavrão, chegou aqui o pastorzão, para o palavrão, aí eu ria, não, eu só queria dar um bom dia a vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Opa, valeu pastor, obrigado. Tomava duas. Ou seja, eu fui abençoado, eu vou tomar 2 lapadas. Eu ria, me divertia com isso. Mas algum deles começaram a ligar. Cara, eu queria te ouvir. Esse pessoal que gosta de crente, essas coisas de Jesus, cara, às vezes eu fico abusado. Mas cara, tu me desse aquele bom dia, ou aquela coisa, tu deu um toque assim, eu queria trocar uma ideia contigo aí. Um deles foi um tio meu mesmo. Conheceu a beleza que era titio. Cadê? Olha a Júlia ali, Júlia sabe quem eu estou falando. Gente boa, é crentão até hoje, fez 2 vezes o rema. Ele disse, olha, fiz os 2 remas primeiro do rema, Humberto, foi para lavar, agora eu vou fazer mais 2 para aprender, de tão ruim que eu era. Ele mesmo disse. Então ele, uma vez, ele ligou para mim, eu ainda estava lá na igreja de Boa Viagem, lá com o pastor Walter, e ele ligou para mim, ele disse, Humberto, eu queria falar contigo. Ele disse, é mesmo? Tá jóia. Se tu quer falar comigo onde? Quer tomar um café, cara? A gente comer alguma coisa? Não, eu quero ir na igreja aí, durante a semana, falar contigo. Eu disse, vamos embora, vem embora. Dei o endereço, ele foi. Chegou lá, já chegou tirando onda. Gaiato, sem vergonha, um rolo de torá. E chegou lá, sentou, ele disse, ó, rapaz, eu queria te dizer algo. Eu já fui para tudo quanto é lugar. O que está acontecendo comigo é o seguinte, eu tenho uma angústia profunda que não passa. Eu tenho uma angústia profunda que não passa. Medo, angústia. Já fui em tudo quanto é lugar. Inclusive algumas igrejas eu fui também. Nada me alivia. E ele falou para mim, você pode me ajudar? De jeito nenhum, falei para ele. Posso não. Aí ele baixou a cabeça. Aí ele disse, mas eu conheço uma pessoa. É o pastor, é da igreja? Também não. E quem é? Eu disse, Jesus pode te ajudar. Quando eu falei Jesus, a presença entrou naquele quarto. Era uma salinha pequenininha. E ele fez, eu digo, vamos começar o evangelismo agora. E ele começou a chorar.
Aí sabe o que ele fez? Eu quero ele, eu quero Jesus. Eu nem preguei, falei nada. Eu quero ele. Se ele vai fazer isso, eu quero ele. Eu disse, pois é. E ele ficou de pé. Eu não pedi para ele levantar a mão. Pedi para ele, ele se levantou de pé, começou a chorar, levantar a mão e começou a clamar. A clamar. Romanos capítulo 10, verso 11, coloca aí. Começou a clamar. 10, 11. Romanos 10, 11, coloca aí. Porque quanto a Escritura diz, todo aquele o quê? Que nele crê não será confundido. Mas é outro texto, eu não sei se é o próximo. Volta atrás. É isso aqui. É isso aqui. O próximo. 12. Isso. Pois não há distinção entre judeu e grego. 13. Valeu, Tarcísio. Obrigado aí. Porque todo aquele que invocar o quê? Ele vai cuspir e vai mandar para o inferno, né? O que é que vai acontecer? A única coisa que você precisa ficar perto das pessoas para ele fazer esse clamor. Fica perto das pessoas. Uma hora eles vão levantar a mão e vão dizer: eu quero esse Jesus. Irmãos, a galera ruim, detestava. Presta bem atenção, detestava. Detestável por todo mundo. Galera ruim, era ruim mesmo. Naturalmente era ruim mesmo. Mas sabe o que acontecia? Jesus conseguia atrair essa turma. Por que a igreja está repelindo, se somos a imagem de Jesus Cristo aqui na terra? Por que as pessoas, os pecadores, estão com tanto ódio da gente? Porque a gente quer brigar, a gente quer ganhar, a gente quer estar por cima, a gente quer estar por cima deles. Sou crente agora. Não. Se você quiser saber o porquê uma pessoa vive uma vida de pecado, lava os pés dela primeiro, tu vai saber. Eu não sei você, mas eu não fui chamado para viver a indiferença com as pessoas que estão lá fora. E fui tentado muito isso. Como você, ficar dentro de uma bolha e viver para si mesmo. Mas você não foi chamado para viver para si mesmo. E eu quero despertar você hoje. Eu não quero intimidar você, não quero inspirar você, mas eu quero gerar temor também. Você vai prestar conta, como eu, um dia diante de Jesus, sobre as vidas que você era para ajudar e não ajudou. Você não pode ajudar todo mundo, você não é Deus, assim como eu. Mas aqueles que se aparecem dentro da minha trajetória aqui na terra, eu tenho uma obrigação. Por quê? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 18. Fique de pé. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. 2 Coríntios 18. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E o quê? 3 pessoas. Diga para ele, você tem um ministério. Você é chamado. Ministério da reconciliação. Vai prestar conta, pode dizer. Diga um para o outro aí. Você diz e depois leva. Você diz e depois leva. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero inspirar você com esse testemunho de um grande homem de Deus. Na realidade, tinha 4 homens de Deus comendo numa lanchonete. E nós vamos adorar o Senhor depois desse testemunho. 5 dentro de uma lanchonete. Tinha um vidro grande aqui na lanchonete, eles olhando. Era perto de um shopping. E um deles viu uma caminhonete grande. E o marido e a esposa estavam trocando a discussão grande. Palavrão para um lado, palavrão para o outro. E ele olhou uma vez e voltou a comer, mas aquilo chamava a atenção dele. E ele olhou outra vez, e a briga lá, e o cara assim, e a mulher tão bem assim, e o pau cantando, só faltava sair no tapa, dentro da caminhonete. E ele, quando voltou a segunda vez, o Senhor falou para ele: você não vai fazer nada? E ele começou a comer, e ele disse que pensou: Senhor,
um homem e uma mulher, casal brigando, e eu me meter num negócio desse, Deus me livre. E ele continuou comendo, mas o Espírito Santo começou a inspirar ele. Eu quero que você dê uma palavra para eles. E ele parou de comer. Ele disse: ok, Senhor, qual a palavra? Difícil isso, eu vou abrir mão disso, mas eu quero te obedecer. Qual a palavra? Vá lá. Qual a palavra? Vá lá. Tu entrar num angu de caroço desse, pau cantando, mulher e marido lá, tu vai dar uma palavra e nem sabe qual é a palavra, mas tem que ir. Seja bem-vindo ao ministério do Espírito Santo. Amém? Você precisa entender que você só vai atrair a voz de Deus se você disser sim antes dele falar. É a obediência e a paixão que atrai a voz do Senhor. E esse camarada foi lá, pau cantando. Chegou lá, ouvido fechado, e a gritaria dava para ouvir até sair fora do carro de tão grito que estava ele. E ele esperando: estou aqui, Senhor. Ele se bata no vidro. Eu não sei porquê, parece que piora mais, né? Bater no vidro do cara. Aí ele começou a bater, e eles não escutavam, estava brigando. E ele pá, pá, pá. Aí o cara, fila da, aquele palavrão com ele. E ele, bah, bah, bah. E o cara de volta no vidro, bah, bah, bah. E ele, ou seja, Senhor, eu vou entrar em problema. Mas ele bateu de novo, bah, bah. Aí o cara baixou o vidro. Quando baixou o vidro, o cara falou: o que você quer aqui, rapaz? Aí ele olhou para eles assim, disse: Deus mandou eu vir aqui. Quando ele disse: Deus mandou eu vir aqui, eles fizeram assim. Aí ficou aquele silêncio, ele também com silêncio. E ele disse: Senhor, fiz tudo, o que é que eu tenho que dizer agora? E o Senhor: diga para eles que a filha deles, pequenininha, está esperando eles chegarem em casa. O Senhor mandou eu vir aqui porque é o seguinte: Deus mandou dizer que a filha pequenininha de vocês está esperando vocês chegarem em casa. E eles olharam para eles, um olhou para o outro, caíram no choro, mas choro de cair baba e catarro do nariz, chorando, 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 para você entender mesmo, chorando, chorando copiosamente. E ele disse, ficou lá. E eles olharam para ele chorando, os dois se abraçaram, e ele não falou nada mais, os dois se abraçaram, olhou para eles e disse: olha, você está salvando 2 vidas. Mas por quê? A gente estava combinando aqui como a gente ia matar um ao outro. A gente ia tirar a nossa vida hoje. Aleluia. Aleluia. E você nos salvou. Aí ele disse: não, Deus está salvando vocês. E eles receberam Jesus, foram batizados com o Espírito Santo, e hoje são testemunhas do amor de Jesus Cristo. Tem mais, ele voltou. Quando ele voltou, encontrou os 3 lá, testemunhou isso. Disse: sabe o que aconteceu naquela picape? Aconteceu isso. Aí teve um que disse: eu não posso ficar parado não, eu tenho que achar um nesse estacionamento. Deus te inspirou, tem um no estacionamento perturbado, eu vou lá atrás. Saiu atrás. Eu não posso ficar parado não, eu tenho que liberar Jesus para alguém hoje. Pegou nele aqui, eu tenho que achar um hoje. Saiu, aí tinha um camarada grandão, com fone de ouvido, fumando, e assim, e o cara grandão, ele pequenininho, ou esse outro. Aí o Senhor disse: é esse. Aí ele partiu para dentro, e o cara lá fumando tudo, quando ele tocou no cara, o cara tirou o fone de ouvido, e descascou palavrão. Aí parou. Aí ele disse: Deus mandou eu encontrar você aqui. Aí ele caiu de joelho. Ele caiu de joelho, olhou para ele chorando de joelho, com cigarro e tudo. Disse: cara, eu ia tirar minha vida agora, só não vou tirar porque você está dizendo que Deus mandou você vir aqui atrás de mim.
e começou a chorar. Ele disse: onde está esse Deus? Aleluia. Você não tem noção das pessoas que vão chamar palavrão com você, mas está precisando, não de outro palavrão, nem de um soco na cara. Ele está precisando do amor de Jesus Cristo. Você precisa saber quem nós somos. Deus não te enviou como lobo ou como leão da tribo de Judá. Deus te levou para meio de lobos, irmãos. Aleluia. Deus não te levou para discutir, nem para ser azedo. Aleluia. Mas pastor, isso é muito desafiador e difícil. Sim, para mim também. Mas sabe por quê? Quando a gente está muito vivo. Mas quando a gente está loucão para Jesus, doidão por Jesus, quando a gente perdeu a nossa reputação, entende que hoje não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em nós. Levante suas mãos. Aleluia. Aleluia. Que essa compaixão, que esse poder de Deus venha sobre tua vida hoje. Aleluia. Pessoas serão resgatadas nesse ano de 2025, porque você decidiu sair da bolha. Você rasgou essa bolha. Tem pessoas, irmãos, que gostam de você de graça, mas vive no mundão. Quem vai pregar para eles? Você, meu irmão. Aleluia. Na igreja só tem um púlpito, mas onde tiver um problema, leve seu púlpito e pregue para essas pessoas. Aleluia. Aleluia.